Olá, chiquitos, tudo bem? Tranquilos? Espero que sim, espero que estejam aproveitando a quarentena para estudar, para ler o que lhe gusta, a ver as séries. Agora acabaram de fazer. Aunque amanhã ainda há, não? Vão ser las atividades, não? A entrega das atividades, pero quedará todo bem, todo tranquilo, van a ser aos poucos, pouquitos, todo vai acabar bem. Não se olvide de descansar. Não se olvidem de fazer mis tareas. A partir de amanhã já passo a tarefa porque sempre passo a tarefa uma semana depois que tem que entregar. Tem até uma semana. Então, são poucas tarefas, pero são tarefas que são muito importantes. Hoy nosotros empezaremos el capítulo 16, aunque tiene, yo quiero antes pasar para vosotros que temos aunque que hacer alguns exercícios que quedaram atrás, que vamos a hacer los condición, né, que já hice video, la clase, condición irreal del presente, condición futurable y condición irreal del presente. Van a ser, voy a dejar para el próximo video, condición irreal del pasado, ¿vale? Y nosotros vamos a entrar hoy en el capítulo 16, el último capítulo del libro, porque encerraremos, como había prometido para vosotros, que en junio encerraremos nuestro libro y que a partir de agosto solamente trabajaríamos las hojas, cuestiones de selectividad, Enem, para dejarlos prontos, listos, mesmo que não será esse ano, que se fuera el año que viene, não lo sabemos aún, pero para estar listos, prontos, ¿vale? Tranquilas, firmes, entonces. E nesse capítulo 16, empezamos ele hablando de la igualdad, né, de las personas, e hablando, empezamos com Gabriela Mistral, e dame la mano e dançaremos, dale la mano e me amarás. Como uma sola flor seremos, como uma flor e nada mais. Então, como sempre caem em la seletividade, em concurso também, e todo isso, os livros, não, trecho de adaptações de livros, algumas coisas, resolvi passar para vocês um pedacinho sobre Gabriela Mistral, que é chilena, y hablar un poquito también de Don Quijote de la Mancha, pero hablé muy poco por lo tanto que tiene, por lo tanto que hay que hablar de Don Quijote. Entonces yo voy a mostrar para vosotros. Entonces acá en este capítulo hablaremos un poquito sobre de lo que sucedió a Don Quijote con los cabreros. Então, aí habla um pouquinho de Don Quixote, habla um pouquinho de Miguel de Cervantes Saavedra, habla um pouquinho sobre a linguagem de Don Quixote. Então, assim, e habla também sobre novela de cabelaria e la paródia. Então, para entendermos em este mundo que sempre tem algum autor, como os dije, entonces, vámonos para nuestra clase. Maravillosa essa clase, não? Então, pensamos aí que é Gabriela Mistral, seu pseudônimo, literário de Lucia Godoy Alcayaga. Ela era de Viñuca, Vicuña, Chile, em 1889, Nova York em 1957, não? Poetisa, educadora chilena, tras el declive del modernismo parte de la lírica hispanoamericana de los años que entre guerras siguió los pasos de las vanguardias europeas, citando solamente ejemplos chilenos. Este sería el caso de Vicente Huidobro, el fundador del creacionismo, y de Pablo Neruda, deudor del surrealismo y la resistencia en la tierra. Todos los dos muy grandes. Quando estuve em Chile, foi em Temuco, que foi onde Pablo Neruda passou seus quase
21 años, ¿no? Él llegó con 6 meses era un niño, un bebecito con 6 meses y salió de Temuco con 21 años. Entonces, tuve oportunidad de conocer donde se crió Pablo Neruda. Fue perto de un ferrocarril muy interesante de trens, ¿no? Ferroviario. Y es muy interesante, me encantó mucho. Respiro esse grande autor, não? Outros poetas, em cambio, optaram por alejar-se do modernismo, orientando-se hacia uma poesia mais sensível e humana. Gabriela Mistral é a figura capital desta última tendência. Tras uns inícios aún marcados por el modernismo, desarrollou uma expressividade própria basada em um estilo elemental de imagens intensas, com ele que desnudou sua intimidade dolorida e um coração repousante de amor volcado. Traz el amor trágico de desolação, sobre niños, los desvalidos ou sua própria tierra, eh, em tonos hondamente religiosos. Sua vida se moveu sem pausas entre a literatura, a docência e a carreira diplomática. Actividade esta última porque ela realizou numerosos viajes e passou diversas temporadas em cidades europeias, norte-americanas e latino-americanas, em las que publicou a maioria de suas obras. E é interessante falar porque eu estava em Chile, em Pucón, e busquei livros de Gabriela Mistral e depois descobri que Gabriela Mistral também viveu, estudou cerca de onde Pablo Neruda viveu em Temuco. Olha que rico, não? Foi uma grande viagem e hablando dessas coisas, não? Então, vou falar um pouquinho solo de um pouquinho de sua biografia, sobre a tendência literária, né, modernista, pero dejé para ustedes buscar más sobre ella, ¿no? De tendência modernista em seus inícios, sua poesia derivou hacia um estilo personal, com um linguagem coloquial simples, de grande musicalidade, e um simbolismo que conecta com uma imagineria de tradição folclórica. Em suas obras, expressou temas como o sofrimento, a maternidade frustrada, assim como inquietudes religiosas e sociais que respondem à sua ideologia cristiana e socialista. Poetisa de acento genuíno e estranhável. Parte de su não muito abundante produção está dedicada a los niños. Foi maestra rural durante 15 anos e talvez seja este o aspecto mais conhecido e celebrado de sua obra. Sin embargo, su verdadera personalidad se revela sincera, poderosa y conmovedora, en versos por lo que circula una intimidad dolorida y una ternura en busca de propios cauces de manifestación. La obra de Gabriela Mistral pasó por distintas etapas. En un primer momento, con la publicación de Desolación en México, existe un fuerte predominio del sentimiento sobre el pensamiento, la vez que una cercanía muy estrecha con el religioso. Los temas que aparecen en este libro bajo una profunda reivindicación en el retorno a valores y una transcendente espiritualidad gira en torno de la frustración amorosa, al dolor por la pérdida, la muerte, la infidelidad, la maternidad y el amor filial. Todo ello envuelto en la reflexión adulta de la poetisa, que vivió el suicidio de su amado con una pérdida irreparable. Ella tenía un novio y estaba comprometida y él suicidó, ¿no? Entonces, y hay otras historias de ella que escuché en Chile que no lo sé si son de verdad, hay que buscar más sobre ella, ¿no? Porque agora que seus livros estão assim mais calorosos, mais... Eu escutei sobre Gabriela Mistral em 2017, quando foi a viaje a Córdoba, em Argentina, e escutei de uma pessoa falando sobre Gabriela Mistral, porque pouco conhecia ela. E fui buscar sobre ela quando estive
em Chile, busquei mais um pouco sobre ela, é muito interessante. Então, há muitas histórias sobre ela, mas é uma poetisa maravilhosa, cuentos. Há cuentos que estão descobrindo de ella agora. Esta é ella. E elegí este, el amor que calla. Se eu te odiaria, mi ódio te daria. Em palavras, rotundo e seguro. Pero te amo, e a mi amor não se confia a este hablar de los hombres tan oscuros. Tú lo quisieras vuelto en un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque combado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Bueno, ¿no? Maravilloso. Esta es la figura emblemática que habla de folclore, es una persona que habla del amor, que habla de los sufrimientos, de la maternidad y de otras cosas. Eso es. Ahora empiezo a hablar de Don Quijote de la Mancha, que, mira, yo tengo tanto para hablar de este libro que me faltan palabras, pero para vosotros ver, este es un del cuarto centenario, né, de la Real Academia Espanhola, Associação de Academias de la Língua Espanhola, né? Então, está acá, este original com linguagem arcaico, ¿no? Pero ese no es el único que tengo. Entonces, hay aquí con anotaciones de época que estaba en la facultad. Entonces, ese no es el único que tengo, ¿vale? Es muy rico, para mí me significa mucho. Me encanta la lectura, son mil páginas, más de 1000 páginas, y 1064, si no me engano. Y es muy interesante. E já li todo e tenho humor para compreender. Quem escreveu foi Miguel de Cervantes, para entender. Qual é o nome de meu filho? Miguel. E dos motivos é que seja esse. Não? Um dos motivos. Vamos falar então. Don Quijote de la Mancha, cujo el título original es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una novela del subgénero literario burlesco. Fue escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra en 1547 y 1616 y publicada en dos entregas. El primer tomo en el año del 1605 y el segundo en el 1615. Se considera Don Quijote de la Mancha la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. Quizá del mundo, yo pienso que del mundo, ¿no? Voy a decir por qué después. Y en ella, mediante la parodia de las novelas que de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica a la sociedad del siglo XVI. La comicidad y el uso de los refranes de dichos populares confieren dinamismo a la novela. Don Quijote y su escudero Sancho Panza son protagonistas principales de la obra. Don Quijote es un hidalgo, hombre de clase media alta, y Sancho Panza es su vecino, de origen humilde y de poca educación. En la imaginación de Don Quijote siempre está Dulcinea del Toboso, un amor idealizado y la razón que le hace sentirse un verdadero caballero andante. Don Quijote de la Mancha, el libro más universal de la literatura española, es una de esas novelas imperecederas que se cruza en nuestro camino en algún momento de nuestras vidas y muchos lectores consideran esta obra como la mejor libro de todos los tiempos. Yo pienso que sí. Y es interesante porque es actual, es muy actual. Mira cómo estás, nuestro gobierno, las personas, ¿no? Y porque, na verdade, foi uma paródia para os romances de cavalleria,
não? Então tem em cinema, tem canção, tem todo, tem em histórias, em comics, tem. Em português, eu tenho dois exemplares em português, eu tenho exemplares em comics, historietas, não? Então é fenomenal. E há uma coisa muito importante, porque Don Quijote, quando hace o primeiro, hablan que perdió los pergaminos para escribir, né? E que há outras pessoas que escreveu a continuação de que chegou a ele e ele continuou. Hay esta historia, pero hay también que no, que él mismo hablaba con tono de otros narradores. Mira, y él, este libro, fue la primera vez que un autor habló con lector, porque él cuando vuelve, él habla, ah, caro leitor, usted está leyendo eso, pero yo he perdido, y ahí va contando la historia. Entonces, es magnífico, es una obra completa. Yo amo, no puedo hablar más. Vamos para a aula. Don Quixote de la Mancha. El libro relata las aventuras y desventuras del hidalgo de 50 años llamado Alfonso Quirrano, quien decide ser un caballero andante como aquellos que aparecen en sus libros de caballerías favoritos. Ademir Cid, ¿no? Las hazañas del Don Quijote están contenidas en dos tomos que narran tres salidas. Por un lado, la primera parte, denominada El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, está formada por 52 capítulos. Y en él se encuentra la primera salida y la segunda salida. El segundo tomo, cuyo título es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, contiene 74 capítulos en los que se narra la tercera salida, o sea, 3 veces, ¿no? Análisis de la novela. Algunos aspectos que son fundamentales na hora de hablar de la obra de Cervantes. Miguel de Cervantes foi quem escreveu. Tem a ver com os temas que aborda, desde o amor, a liberdade, hasta a sociedade de sua época e a própria literatura. O linguagem popular de que se vale o autor a la hora de hacer hablar sus personagens e a repercussão de este livro em nossa moderna concepção de la literatura, cientos de anos depois. Analicemos aqui alguns dos aspectos mais relevantes desta novela, considerada uma das cimas da literatura universal. Entonces vamos a empezar aquí por la literatura. Es evidente la crítica à literatura existente en la época, especialmente a las novelas de caballerías medievales, de hechos em constâncias paródia a esse gênero. Bem, é uma novela paródia, não? Por um lado, Cervantes ridiculariza a los livros de caballería construindo um personagem cuja loucura está diretamente relacionada com as leituras de livros ditos. Por outro lado, hace algo que hasta la fecha nada había hecho e que é por primeira vez o personagem quem transforma la acción e não al contrario. Es decir, los personajes son mais importantes que los hechos. Isso é verdade. Né? E uma crítica, não? La Sociedade do século XVI. Como ele faz uma crítica, gente, ele faz uma crítica à sociedade, aos reis e às rainhas, à burguesia, tudo que estava, né? Ele é dito como louco, mas a verdade é que ele queria aquela pureza que ele encontrava nos livros, e não se tem, né? El autor também somete la tela el juicio a la sociedade da época, la que conhecia de primeira mano. La locura del protagonista podría ser una excusa para hacer una denuncia a la realidad española del momento, desigual, jerarquizada y corrupta, en pleno vaticinio de la edad moderna. Lo hace a través de los personajes de todas las clases sociales, costumbres, creencias y populares. Chicos, tem um livro, um filme que saiu agora muito forte, O Poço, que dá assim, tem algumas nuances ali, algumas nuances assim, alguns alter egos do Don Quixote, tá? Inclusive o livro que ele leva é o Don Quixote. El amor. Ele é requisito indispensável para qualquer cavaleiro ter um amado. Por isso, Don Quixote, preso a sua loucura, idealiza um amor a la que ama. Dulcinea é necessidade para o protagonista, por sua condição de cavaleiro, pero é também o motor que o impulsa a iniciar suas aventuras. Desta forma,
Cervantes também ridiculariza o amor cortês, muito presente nos livros de cavalleria, não? E porque Dulcinea era uma chica feia, uma dicen que era uma prostituta, então, não? Liberdade. La própria novela é um canto à liberdade. Graças a ella, Cervantes rompió lo que estabelecido, sentó las bases da novela contemporânea. El autor se vio de un loco muy cuerdo, como es protagonista del libro, para tratar sus tabujos y tabúes y hacer crítica esquivando de la censura. La amistad. Outro temas que predomina na novela é a amistade e claramente a relação de Don Quixote com Sancho Panza. O vínculo entre ambos os personagens é incondicional, já que se trata de personagens completamente diferentes. Al princípio do livro parece que nada pode uni-los. Sin embargo, aunque são de arquetipos completamente dispares, consigam funcionar-se. Isso é. Aí hablamos também a linguagem, que é muito importante, cada personagem tem sua linguagem próprio. A linguagem da novela vai desde expressões cultas a los vulgares ou coloquiales. É precisamente este último registro de idioma de um dos mais enriquecedores da novela. Especialmente através do personagem Sancho Panza, Cervantes põe em manifesto alguns refranes arraigados da cultura popular da época. Concretamente pronunciados a zona geográfica onde se desarrolla a ação. Hoje em dia se utilizando alguns deles, né, com algumas variações. Unos de ellos, chicos, no creo en las brujas, pero que las hay, hay, ¿no? Aí temos aqui falando um pouquinho sobre Don Quixote, Sancho Panza, que não vai dar, tem Dulcinea del Toboso, Rocinante. E a influência de Don Quixote pelas artes, aqui ó, do Salvador Dalí, na música. Vou deixar uma música aqui do Engenheiros do Havaí para vocês escutarem, tá? Mas olha só, os moinhos, tá? Teve uma novela que passou. Ai, depois eu lembro e falo para vocês. Que tem o Antônio Fagundes brigando, e é justamente ele tá brigando na loucura dele, Don Quixotiana, muito interessante. Que ele briga assim com alucinações dele, lembra muito esse negócio do Don Quixote aqui. E é isso, meus amores, vou parar por aqui, depois eu termino com vocês Don Quixote, eu falei para vocês que tem muita coisa para falar. Então, beijinhos, fiquem com Deus, tchau, tchau, hasta luego, hasta la vista, baby.